Vamos agora entender o método de substituição para cálculo de integrais. Veja, todas as integrais que nós fizemos até agora foram tiradas de uma lista, de uma tabela de integração. Essas regras, elas são imediatas. Você tem uma determinada integral, você pega a regra específica, faz a integral e simples, acabou. Agora, você tem expressões, você tem funções que precisam ser integradas que exigem um tratamento a mais porque não estão na tabela de integrais imediatas. Então, veja, existem alguns métodos. O primeiro que a gente vai estudar é o método da substituição. Veja, eu vou explicar detalhadamente, passo a passo, e nós vamos fazer vários exercícios para que ele fique bem tranquilo, bem entendido, para poder testá-lo. Fica a ideia seguinte: nem sempre uma integral vai ser resolvida também pelo método da substituição. Existem outros métodos, né? Então, é uma integral imediata? Não. Então, passemos para a tentativa do método de substituição. Ah, não conseguimos fazer muita coisa? Vai para outro método. Vai para outro método. Quer dizer, você tem métodos ou ferramentas para tentar fazer a integração. Tá? Então, veja só. O primeiro, então, método da substituição. Então, suponha que eu queira fazer a integral dessa expressão aqui, x² mais 3 à sexta, vezes 2x dx. Ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos renomear, nós vamos substituir uma das partes dessa função por uma outra letra. Então, imagine, eu tenho essa expressão e essa. Qual é a mais complexa? Obviamente, é x² mais 3. Muito bem. Então, podemos chamar x² mais 3 de u. Então, na verdade, a nossa expressão passa a ser, no lugar do x² mais 3, eu vou substituir u. Então, fica u à sexta, 2x dx. Acontece que agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a expressão u, que virou uma nova função, em função da du, que é quem eu preciso. O meu integrador aqui está dx. Então, eu vou tentar arrumar um jeito de colocá-lo em função de du, para fechar, né, a integral u com du. Muito bem. Então, veja só. O que é o meu u? x² mais 3. Então, eu escrevo u é x² mais 3. Muito bem. Agora, eu vou derivar a u em relação ao x, ou seja, o meu alvo de derivação é o x. Então, eu escrevo du dx. Aliás, esse tipo de escrever uma derivada é a notação de Leibniz, tá? É um matemático que desenvolveu esse tipo de abordagem. Então, na verdade, aqui eu estou dizendo, olha, vamos derivar a função u olhando para o x. Deriva u em relação ao x. Muito bem. Du dx é 2x. O 3 é constante, não vai aparecer. Então, eu tenho que du dx é 2x, o dx pode passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar du é 2x dx. Agora, eu vou isolar o dx, porque eu quero o dx em função de du. Dx, na verdade, é du sobre 2x. Muito bem. Aí, o que eu faço? Eu tenho essa expressão u à sexta 2x dx. Eu vou substituir esse dx que eu encontrei aqui. Dx é du sobre 2x, veja, du sobre 2x. Aí, olha que interessante. Aquele meu 2x que estava me atrapalhando, ele vai automaticamente ser cancelado com o que está embaixo do du. Veja, no final sobra u à sexta du. Eu estou integrando uma função u com o du. Quer dizer, está tudo funcionando. Eu caio nas regras de
integral imediata. Então isso vira um u à sétima sobre 7, mais a constante de integração. Só que, veja, eu tenho que lembrar que eu estava perseguindo em função de x. Aí é muito simples. Eu pego o u, que está u à sétima, e substituo. Quem que é o meu u? X² mais 3. Então vai ficar x² mais 3 elevado à sétima dividido pelo 7, mais a constante de integração. É bem tranquilo. Se fizer organizadamente os passos um a um, bem identificados, a coisa fica muito simples. Veja, vamos ver mais um exemplo aqui. Eu tenho que resolver essa integral, x² mais 7a², vezes 3x² dx. De novo, o que eu vou fazer? Eu vou escolher entre as duas a mais complexa. Então eu falo, olha, vou chamar de u a mais complexa. Então isso ficaria 1u², 3x² dx. Muito bem. Então veja, o meu u é x² mais 7. Vou derivar a u olhando para o x. Deriva a u olhando para o x. Isso me dá 3x². Aí veja, o dx pode passar multiplicando, du vai ficar 3x² dx. Agora eu estou interessado no dx isolado. Dx é du sobre 3x². Muito bem. Veja, quando eu fiz a substituição do u, que ficou u², veio esse resto de expressão, 3x² dx. Agora eu substituo o meu dx como du sobre 3x², dx é du sobre 3x², veja a mágica aqui, 3x² vai ser eliminado. Aí sobra u², du, que vai me dar a integral agora imediata, u² sobre 5. Aí eu substituo no lugar do u o meu u original em função dx, aí vai ficar x² mais 7, a² sobre 5, mais a constante de integração. É simples assim, né? Tem que ter um nível de organização, mas uma vez entendido, captado esse nível de organização, as integrais ficam muito fáceis, tá? Então nós vamos fazer uma série de exercícios, complicando um pouco, mas sempre procurando fazer o método da substituição.